Elsa. Melhorou? Boa Sim. noite. Todos estão me ouvindo? Sim. Ótima. Meu nome é Brenda. Eu vou falar sobre os princípios de apropriação da despesa e regime de fluxo de caixa. Bom, regime de competência. Quando estudamos o orçamento, no seu sentido mais amplo, a gente observa que o objetivo final é gerir a instituição de forma eficiente, mantendo-a sempre organizada, né? E no regime de competência, as principais funções, elas se assemelham muito ao conceito de orçamento, que é organizar as finanças e prever o futuro financeiro da empresa. Bom, o regime de competência ele é um método de lançamento contábil realizado apenas desculpa, acho que teve uma digitação. Realizado apenas no período de competência da despesa e receita realizada. Ou seja, o que significa isso? Independente da data do pagamento ou do recebimento dos valores monetários, a receita ou a despesa, ela sempre será apropriada e reconhecida na data e no mês exato da transação efetuada, tá? E para explicar isso, eu trouxe como exemplo a apropriação das provisões de férias e também de 13º. Tem-se a apropriação das férias, e como eu disse, e de 13º, os quais devem ser efetuados mensalmente, na medida da sua formação. Tá. Você pode passar, por favor, o próximo slide. Tá. Fluxo de caixa. O seu principal objetivo é apurar e projetar o saldo disponível para que exista capital de giro. Para aplicação, ou eventuais gastos de liquidez. As possibilidades. A. Investimento. B. Engajar promoções para vender estoques. C. Planejar possíveis empréstimos. E D. Controle das atividades do ciclo operacional da empresa. Eu só vou voltar num ponto que eu esqueci de falar a respeito do regime de competência. Qual que é a consequência da não obediência ao princípio ao regime de competência? Bom, pode gerar inúmeros transtornos. Um exemplo prático no cotidiano de um empresário é olhar para o dinheiro em caixa e, por esse motivo, achar que a instituição tem uma boa condição financeira, uma boa situação financeira, mas, no entanto, ela pode estar gerando prejuízo mesmo, mês a mês. Além disso, no país, no Brasil, né, o regime de competência é o oficial para a legislação na declaração do imposto de renda, em caso que a indústria é considerada como uma grande empresa e não se encaixar nos requerimentos do regime de caixa. O regime de competência torna-se obrigatório. Ok. Então, é isso. Professora, eu vou até pedir desculpa para a senhora. Eu pesquisei muito no orçamento base zero e não consegui, até falei que entrei com a senhora em contato no WhatsApp e não consegui encontrar nada a respeito do orçamento base zero. O que eu realmente trouxe foi o conceito, né, a teoria a respeito desses dois princípios de apropriação da despesa e regime do fluxo de caixa. Eu até, não sei se a senhora lembra que eu entrei em contato, falei que meus colegas não conseguiam, eu pedi até desculpa para eles no grupo, porque eu me senti incompetente por não achar nada. Não, mas a conclusão que você chegou é essa mesmo, Brenda. É essa mesmo. Ai, eu fiquei tão constrangida. Eu até pedi desculpa para eles. Falei, gente, não é possível. Não, mas e aí, acho que aí eu me senti até mais aliviada, digamos assim, quando alguém do grupo colocou assim, Brenda, sou igual você. Aí eu me senti mais culpa. Acho que foi até Jussiana e Joel, se eu não lembro, gente. Mas, assim, tranquila que a ideia era para você ficar, não só você, todos, pesquisando o assunto, né? E do assunto ver se tinha diferença ou não para os orçamentos, né? E também eu fiz com a questãozinha do custo, só que o custo indireto tem algumas modalidades que divergem a forma da alocação, absorção, departamento, atividade, então esse ainda tem algumas coisinhas a mais, mas de competência e caixa era realmente só para discutir a importância que é, dentro de um orçamento, você alocar no período correto. E tenta se desligar a câmera. Tá joia, professora, obrigada, viu? Tudo bem. Se você puder passar, por favor, o slide.
Oi, boa noite, a Jaque. Boa noite, Jaque. Professora, eu Sim. também tive muita dificuldade, não nessa parte aqui, mas de um modo geral. Tanto quando a gente viu o orçamento base zero em administração, quanto em custos, não entra na minha cabeça você usar um orçamento base zero, exceto quando você está abrindo a empresa. Como que você usa base zero, professora? Você fala, vendi 1.000 carros esse ano, ano que vem a gente começa do zero. Hã? Como assim? Eu quero vender 2.000, eu quero vender mais. Tipo, Então, para mim, sem ter essa lógica, é muito difícil. Então, em razão disso, aqui onde ele fala as vantagens e as desvantagens, eu acho muito engraçado, porque fala assim, cadê? Melhora os processos, porque remove o que não agrega valor, aumenta a comunicação, tudo. Aí lá na frente, desvantagem, aumenta o custo. Porque automaticamente, quando você torna uma coisa mais complexa, aumenta o custo. Então, tipo, se você simplifica, você diminui, enfim. Dessas vantagens do orçamento, permite uma alocação dos recursos de maneira eficiente, porque previamente ele faz uma pesquisa junto aos responsáveis, aos setores, e cada setor tem a oportunidade, né, de detalhar todos os gastos, verificar a partir do momento que você reconhece um gasto como supérfluo, exclui ele do orçamento. A questão aqui ajuda a detectar orçamentos inflados, exatamente por isso, porque a partir do momento que você reflete sobre esse orçamento, você consegue ir retirando tudo que for supérfluo dele, tudo que não está agregando valor, tudo que não está se transformando em lucro para a empresa de alguma forma, não está sendo pura e simples uma despesa. Elimina os processos que não agregam valor, aumenta a comunicação, exatamente porque todos têm que se integrar para poder reconhecer o que está sobrando num departamento para poder utilizar em outro, ou às vezes alguma coisa como os outros colegas falaram, é só um departamento que está ali e não está agregando valor. Ninguém sabe mais nem por que ele está ali, só que como talvez fosse antes um orçamento incremental, ele ia replicando o custo de um ano para outro. E a partir do momento que você faz o base zero, fala, esse precisa ou não? Não sei, nunca usei, então exclui ele. Enfim, pode passar para o próximo, Léo. Consome mais tempo exatamente porque ele é mais detalhado. Então, assim, eu entendo que vai muito de uma opção dos diretores, né, de quem está tomando da estratégia da empresa, né? Para a empresa, para o crescimento que eles estão planejando, vai muito disso. Você quer perder mais tempo organizando isso, planejando? O orçamento base zero vai fazer isso. Ele tem um resultado a longo prazo melhor, mas ele vai consumir imediatamente mais recursos. Então, vai consumir mais tempo. Obriga os gestores a justificar cada item do orçamento. Exatamente por isso. Se ele é necessário, ele está prestando algum tipo de retorno para a entidade, e requer treinamento específico dos gestores também. Imagino que muita gente, quando vai mexer com orçamento base zero, faz a mesma cara que eu. Fala, como assim que eu vou sair? Como que eu começo isso? Aí, a gente colocou o slide do exemplo de empresa. Unânime, todos os lugares que eu procurei falava da Ambev, quando eles adotaram o orçamento base zero, 2003, salvo engano, quando formou a Ambev, né, que foi adotado o orçamento base zero, então é um case de sucesso muito, a maioria dos trabalhos falavam dele, e eu consegui achar um trabalho sobre a Unimed de Vitória, que utilizava um orçamento incremental e passou a utilizar o orçamento base zero. E aí realmente identificaram que eles tinham muitas perdas em áreas assim, né? E é engraçado porque se pensa uma prestação de serviço, não é um comércio, uma indústria, né? E ali eles conseguiram identificar que estava tendo perdas através do orçamento de base zero. Da minha parte, vamos para as questões, então.
Só um pouquinho antes da gente ir para a questão, deixa eu fazer um comentário sobre justamente essa dúvida. Por que eu vou gastar tanto tempo, gastar mais dinheiro com alguns tipos de controle e detecção daquilo que pode até nem ser tão bom assim para a empresa? Bom, o objetivo da administração é sempre estar eliminando aquela tarefa que não é, vamos dizer assim, não é essencial, não. Uma construtora vai fazer uma casa, mas ela não precisa ser especialista em colocar, por exemplo, a parte elétrica, o azulejo. Ela pode dividir o foco dela. Eu quero pôr parede, eu quero pôr isso, quero pôr aquilo, sabe? Então, algumas funções, se pegar empresas que não, assim, essas funções que não sejam estratégicas da empresa, elas podem ser, como se diz, terceirizada. Aí aonde uma empresa que se especializa nessa parte de serviço terceirizado vai fazer como se fosse um consórcio de empresa. Olha, eu trabalho com você, construtora, mas eu trabalho também com a outra, assim, assado, então eu posso fazer um custo para você, porque eu aprendi que uma equipe de mulher assenta mais azulejo perfeitamente do que se não tiver essa técnica que a gente tem, entendeu? Então, quando a gente olha para o custeamento de base zero, a gente passa a folha limpo. É como se a gente justificasse o porquê de estar fazendo aquilo. E nessa justificativa, você vai aproximar com o objetivo principal da empresa, que nesse objetivo principal é você ter o foco na sua atividade essencial e o que não é essencial, você eliminar. Essa eliminação significa, se eu estou fazendo sem especialização, contratar uma empresa especializada pode ser mais barato. Então, essa é a análise essencial na qual a empresa que decide fazer pelo OBZ, ela se torna muito rígida. Por quê? Ele tem que convencer que você precisa daquilo para concluir o seu objetivo principal. E a grande separação aí é você pegar para você ser especialista no que você faz, naquilo que está sendo como seu objetivo e foco principal. Essas separações vamos dizer assim, dessas atividades é a chave de você realmente cortar, vamos dizer, um custo e reduzir, né, vamos dizer assim, reduzir o teu pessoal, reduzir o custo, reduzir a tua forma de trabalhar, de fazer mais rápido, né, do seu tempo despendido, que você pode gastar mais tempo daí fazendo o orçamento. Eu vou dizer para você, não é fácil implantar, por isso que tem poucos cases que falam assim, eu consegui superar. Porque uma grande maioria, eles não têm essa consciência da separação da atividade. Não acha que se eu separar, é como se fosse assim, eu sempre tive A, B, C de atividades aqui, sempre fiz bem feito. Mas às vezes a C não é a melhor, né? Não é a mais dedicada, não é a mais praticada, ou seja, aquela que é o carro-chefe. Então, observando esses detalhes é que torna esse orçamento tão importante. Aí, já que a vantagem é ter uma empresa enxuta e focada, né? Bem separada por cada atividade, bem focada. Mas, quando começa a dividir muitas tarefas, né, a deixar muitas unidades tão pequenininhas, acaba sendo muito, vamos dizer assim, burocrático. E nessa parte do burocrático, ela pode ser mais lenta, se não tiver um bom sistema de informação. Então, eu volto naquela questão. A empresa que quer ser a melhor no seu segmento, ela investe
em tecnologia da informação e ela perde tempo planejando. Ah, são duas coisas, mas é uma perda que ela ganha muito mais do que o que ela perde. E é nesse sentido é que faz a diferença o OBZ, tá? Então, vamos dar sequência ao grupo, desculpa a vontade de estar exprimindo a opinião, tá? E vamos ao caso, as questões, depois o que vocês têm de caso, tá? Com a palavra o grupo novamente. Professora, Lara, eu queria salientar um pouco do que a professora está falando, do meu tema sobre custeio indireto, né? Com o uso do OBZ, como a professora está falando, é identificável qual departamento que está tendo o maior custo. E aí a gente entra naquela parte dos 880, né? Tem coisa que pequena parte da sua empresa vai gerar um grande lucro e boa parte da sua empresa vai gerar um pouco lucro. Com os custos você vai identificar isso e vai conseguir cortar aquilo que está gerando um pouco lucro e dar mais atenção e foco àquilo que gera mais lucro. Eu só queria fazer essa salientação. Bem colocado, Danilo. A gente separou algumas questões que foram de alguns exames. Pode passar, Léo, para a gente ver. Então, questão 1. O orçamento base zero exige que a cada novo exercício o administrador, aí se alguns colegas quisessem arriscar numa resposta. Justifique detalhadamente os recursos solicitados, estabeleça os valores baseados no orçamento anterior, organize o orçamento de maneira que a diferença entre receita e despesa seja zero, somente lance no orçamento as receitas recebidas no exercício fiscal, não realize qualquer despesa que não esteja efetivamente orçada. Nossa colega Pamela respondeu letra A e está correto. Justifique detalhadamente os recursos solicitados. Próxima questão. No que se refere aos princípios orçamentários e às técnicas orçamentárias, julgue o item que segue. O orçamento base zero é utilizado como um método que define objetivos com vistas à otimização do custo-benefício. Entretanto, a sua adoção prejudica a adequada vinculação do orçamento ao planejamento de longo prazo. Certo ou errado, gente? Como nossos colegas explicaram, essa afirmativa ela está correta. Próxima questão, Léo. Pode-se definir orçamento base zero como sendo uma ferramenta estratégica que, uma vez definida, não muda, bastante aplicado para avaliar as despesas operacionais de fabricação, podendo ser ajustado a qualquer nível de atividades antes, durante e principalmente depois do período orçamentário. É uma ferramenta estratégica utilizada pelas empresas na elaboração do planejamento orçamentário para um determinado período, sem levar em considerações receitas, custos, despesas e investimentos de exercícios anteriores, ou seja, a base histórica. Letra D. Ele é aplicado para um período contínuo, geralmente por um ano, com revisões mensais, trimestrais e até semestrais, dependendo fundamentalmente dos acontecimentos anteriores ao período orçado. E letra E, aplicado mais em empresas de grande porte, por períodos de médio a longo prazo, com projeções de pelo menos 2 ou mais anos. Depois de determinados seus valores, o orçamento base zero deve ser periodicamente zerado e novamente reiniciado. Então, essa questão, nosso gabarito é letra C. Léo, pode voltar um pouquinho? Uma ferramenta estratégica utilizada pelas empresas na elaboração do planejamento orçamentário para um determinado período, sem levar em considerações receitas, custos e despesas,
e investimento dos exercícios anteriores, ou seja, a base histórica. Exatamente, gente, o orçamento base zero ele não leva em consideração a base histórica. Certo? Como é que se justifica como é que vocês vão se justificar as receitas? Porque justificar as despesas em relação às atividades que a gente gostaria de realizar parece fazer, enfim, ser relativamente fácil, né? Eu sei para que eu quero empregar o dinheiro. Agora, em relação às receitas, como é que é uma justificativa de receitas? Isso na verdade, está passando pela minha cabeça até agora. Eu não consegui imaginar exatamente o que seria uma justificativa de receita no orçamento base zero. O produto que você vende. Mas como é que eu posso justificar que eu venderei o produto? Se de fato eu estou partindo de nenhum dado histórico, eu não tenho como ter nenhuma perspectiva de quanto eu venderei. Não é isso? Essa é a minha dúvida, sempre. Tá. Eu zero para despesa, eu zero para receita. Para despesa, eu entendo. As atividades têm custo, eu vou custeá-las. Agora, o inverso, para as receitas, o que é que eu posso presumir que eu vou vender? Como é que eu posso justificar uma venda? Uma grande empresa, como, vamos dizer, vou citar a Ambev, o que ela fez? Um estudo de mercado para poder fazer a fusão, né? E esse estudo de mercado é a demanda que poderia ser preenchida com o objetivo principal da empresa. Então, o objetivo principal da empresa é oferecer bebida de consumo popular, né? Então, eu vou ter quanto eu tenho de pessoas, qual a capacidade, qual o consumo, qual a região, fator climático. Quer dizer, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado que justifique eu entrar com esse produto se eu tenho uma demanda latente. Então, assim, não é tão simples. Por isso que despende um pouco de custo, né? Vamos dizer, o custo com uma campanha, com um diagnóstico empresarial no qual ele pode provar que ele está inserido no mercado, que a demanda precisa dele e que ele pode captar mais demanda ainda. Aí vai depender do quê? Do potencial dele de produção. Se o potencial dele de produção comporta em ocupar 70% da demanda latente, então ele vai lá, se ele tem 10, ele corre, vai para 20, vai para 30, vai para 40, até chegar na onde ele teria a capacidade máxima de produzir. Agora, a Ambev vinha estudando há muitos anos que se ela fizesse alguma junção, o mercado dela poderia duplicar, triplicar ou quadruplicar, que foi o que aconteceu, né? Ela aproveitou o momento certo, econômico, da fragilidade de uma outra, senão a outra não teria vendido, entendeu? Então, se você é um empresário vamos dizer assim, de muita visão, você vai juntar com alguns parceiros ou engolir eles, sabe? Ou juntar e repartir o lucro, você faz empresas parceiras, ou você vai juntar a empresa para você fazendo uma fusão e não uma cisão, né? Que muitas vezes, por exemplo, assim, aí já no ramo de atividade do meu pai, a gente tinha supermercado. Aí ele queria plantar o arroz, beneficiar, secar, embalar e vender no mercado. Essa atividade não era a função principal do supermercado. Eu posso muito bem comprar de qualquer um outro que já me entrega prontinho, feitinho, tal, né? Então, a nossa especialidade estava no segmento de supermercado, não em fazer vamos dizer assim, uma corrida toda para pegar desde a produção do arroz até a entrega para o consumidor final, é uma cadeia inteira, né? Então, existe outro tipo de empresa que poderia fazer isso. E o que aconteceu com a empresa? Ela teve problema financeiro porque não conseguiu fazer as duas atividades ao mesmo tempo. Então, eu explico assim, né, com algum tipo de exemplo. O exemplo da gente não conseguir entender muito é como que eu vou jogar a minha receita. Só tem uma maneira, eu estimar o mercado, aonde que cabe o que eu faço. Então, é a melhor forma de se fazer. Mas é claro que eu não vou olhar, o mercado cabe aí
uma demanda de 100, não sei o que lá, tá? Mas e a minha capacidade? Eu consigo praticar 10, 20, 30% dessa demanda? Então, é dentro disso, a análise de mercado conjugado com o que eu tenho de capacidade de produção. Essa capacidade de produção não é apenas de indústria, tá? Eu aplico também para o segmento de supermercado. Se eu tenho condição de administrar, porque o supermercado é um prestador de serviço. Eu compro-se de fornecedores, N indústrias, de produtores, N produtores, e vou levar até o consumidor da forma com que ele quer receber. A isso eu cito o grande trabalho que faz o Big Lar em embalar frutas de qualidade. E você nem chega a pesar muita coisa, você já tem um monte de coisa pronta na bandejinha e que você leva para casa e sabe que está tudo ok, que não está danificado, não tem nenhum problema de qualidade. Então, esse tipo de serviço que é o foco do supermercado. Tá? Então, nisso tem que se especializar em fazer, por exemplo, o melhor corte da carne, se tem um açougue lá dentro, a melhor padaria, se tem uma padaria lá dentro. Então, ao prestar serviço, então, eu tenho capacidade de replicar a forma com que eu presto esse serviço para outros tipos de unidade. Eu sei ensinar esses funcionários a tudo isso. Então, dentro dessa capacidade de ser da empresa, é que ela vai se relacionar com a demanda. Mas não é só olhar a demanda. E os meus concorrentes? Existe concorrente à minha altura que está com mais do que eu, né, que participa desse mercado com mais voracidade, que prostitui preço ou não, né? E tudo vai depender da conduta de cada empresa. E tem empresa que é desleal, porque comprou o político, fez não sei o que tal, fez um acordo. Já vi acordos na qual pauta de não sei o que lá de segmento é uma pauta beneficiada. Tá? E aí, então, professora, eu posso dizer que isso se torna, enfim, basicamente inviável para qualquer sociedade que não seja, enfim, de média para grande porte, porque, enfim, os estudos são realmente caros. Se você é pequeno, você não tem know-how, se você, enfim, e também provavelmente você não é capaz de custear isso. Eu estou pensando na prática, para negócios que sejam pequenos, que sejam micro, aquilatar o custeio, aquilatar a despesa eu consigo, aquilatar a demanda realmente é uma atividade absolutamente especializada. Exatamente. Então, enfim, ou eu não alcanço porque eu não tenho dinheiro ou porque eu não tenho know-how. Você está coberto de razão. Nem todas as técnicas é para todo mundo. Então, se eu não tenho ainda a capacidade de contratar grandes pesquisas de mercado, me inserir nesse segmento e fazer um benchmark entre os meus concorrentes, então eu vou seguir um beabá mais prático, mais didático. Aí eu não entro num OBZ. Aí eu vou entrar num orçamento contínuo, eu vou entrar num flexível, sabe? Mas eu vou fazer alguma coisa. Então, e eu não posso fazer a metade? Porque, por exemplo, o OBZ para as despesas parece ótimo, eu só não consigo, eu consigo fazê-lo, por exemplo, porque para serviço é mais fácil. Então eu penso, presumindo receita, quem presta serviço tem uma tendência de serviços que se protraem no tempo, aqueles continuados, podem dar uma ideia de uma receita básica, né? A gente tem como, enfim, pelo menos presumir algumas receitas. É possível que a gente misture técnicas orçamentárias diferentes? É possível você fazer uma customização de sistemas, tá? Então, eu não vou dizer para você, eu não posso misturar o regime de competência com o de caixa e mostrar para o fisco. Isso eu não posso, porque já é exigido pelo fisco a legislação. Agora, dentro da área da administração, a administração ela é muito ampla e ela precisa de, vamos dizer assim, é uma das ciências sociais que envolve, se você puder fazer uma engenharia de produção para melhorar processos, se você puder juntar com a contabilidade, que dá essa base que a gente está vendo aqui no dedo, né? Nós estamos aplicando a contabilidade para o orçamento, que é uma parte administrativa, né? Que é uma parte de gestão. Então, você pode conjugar várias informações e está fazendo o que é melhor para a empresa. Tá? Eu já vi
distribuidores, eu não vou dizer assim, eles compram de indústria, eles são representantes tal, e eles fazem um mix, inclusive na logística, tá? Então, é possível, dentro da parte de gestão e administração, você escolher, não, eu vejo que esse caminho aqui é melhor para despesa e a receita é melhor fazer dessa outra forma, então, olha, vá em frente. Pode orientar o seu cliente nesse sentido, com certeza. Esclareci para mais alguém? Tem mais alguma dúvida? Gente, ok? Tudo ok, professora. Ok, professora. Tá. Tudo certo. Olha, aqui nós temos mais 6 minutos ainda para vencer a próxima reunião. Nossa, como é rápido, né? Passa tão depressa. Vamos fazer mais um link. Tem mais alguém querendo apresentar hoje? Como que nós estamos? Tem o meu grupo aí, né, professora? É verdade. Então, vamos fazer outro link. Vamos encerrar essa reuniãozinha aqui agora, tá? Vou salvar ela, como eu salvei a outra. E aí nós vamos... Eu já mando para vocês. É melhor eu mandar no seu zap e você manda no zap da turma? Pode ser, professora, é mais prático. Então, beleza. Vou fazer isso. A professora Thaís falou assim que o grupo dela vai fazer vídeo. Ela mandou aí no chat para a senhora. Mandou sim. Tem 2 grupos que vai fazer vídeo. Grupo 6, grupo 7. E deixa eu ver o bate-papo aqui. A Érica, né? Paulo Vitor e o Willis. Esse é o grupo 8, Érica? Ah, não, é o grupo 4. Legal. Pessoal, uns 10 minutinhos só para que eu possa fazer o novo link e passar para vocês, tá bom? Vamos encerrar.